A paz do Senhor, meus irmãos, do setor 21, a demissões, Nova Esperança e Vale da Bênção. Com base em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu gostaria de meditar alguma coisinha com os irmãos. Paulo disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos vivendo num contexto bastante complicado, num contexto bastante preocupante. E nós, seres humanos, nós temos a tendência de cairmos num conformismo. As coisas vão indo, vão se ajeitando, a gente acha que não tem como mexer com elas, que não tem como mover com elas, é assim mesmo. Não teremos culto, não estamos reunidos no templo, né? Agora estamos aí numa situação em que parece que economicamente as coisas vão ficar complicadas, então o governo vai ter que dar solução disso, já está vindo alguma ajuda do governo, que é justa, que eu acho interessante, mas a minha preocupação é com o espiritual. A minha preocupação é com nós nos acomodarmos. Caímos num conformismo. Conformismo, ele significa que a gente aceita qualquer situação e conforma-se a ela. Paulo está dizendo exatamente o contrário disso. Paulo diz que nós não devemos nos conformar. Geralmente a gente leva esse versículo para situações espirituais. Não vamos nos conformar com o pecado, é verdade, não vamos nos conformar com o pecado. Não vamos nos conformar com as modas do mundo, com o jeito de o mundo pensar, tudo isso está certo. Mas a gente pode cair num conformismo com relação às coisas espirituais pessoais. A gente pode cair num conformismo assim e dizer, não tem como adorarmos juntos, não tem como nos reunirmos juntos. E nós vivemos um tempo em que, infelizmente, a maioria dos crentes não oram, não leem a Bíblia, não tem o costume de meditação bíblica, e isso pode ser trágico no momento que nós estamos vivendo. Então me permita dizer algumas coisas para você. Me permita te dizer o seguinte, tem um momento diário de envolvimento com a oração, com a palavra e com a meditação. Crente que não tem esse momento com Deus está em perigo. Então busque ter um envolvimento diário com a palavra de Deus, com a palavra. Tenha um envolvimento diário com oração, tenha um hábito de oração. E procure meditar na tua palavra. A meditação é uma confrontação que a gente faz da nossa vida com a palavra de Deus. Quer dizer, como é que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Outra coisa interessante, se você é um daqueles crentes que depende de tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter relação com os irmãos, tem algo errado com a tua vida. Não que o tempo não seja interessante, ele é muito interessante. Só que se você é daqueles crentes que só abre a Bíblia no tempo, ou acessa ela no celular somente no tempo, na hora da leitura, em que o pregador ou vai ter a leitura bíblica na hora do culto, se você é daqueles crentes que só ora dentro da igreja, e aquele momento simplesmente que você chega e se ajoelha, para ninguém dizer assim, olha, não se ajoelhou, ou você só ora junto com a oração coletiva no templo, tem algo errado com a tua vida espiritual. Você precisa rever urgentemente isso. Porque nós vivemos num tempo em que estamos privados de ir ao templo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos condições de ir ao templo. Não temos condições de estarmos juntos reunidos. Então é importante, é interessante que você reveja isso. Tem algo de errado com a tua espiritualidade. Outra questão interessante, você que é obreiro, diácono, presbítero, auxiliar, evangelista, pastor, eu quero te dizer que, biblicamente, é uma responsabilidade muito maior sobre os nossos ombros. Nós temos que ter respostas para a igreja nesta situação atual que nós estamos vivendo. Se a tua vida de obreiro é simplesmente aquela imposição de mãos que houve há 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos atrás,
em que você foi separado ao ministério, em que você foi colocado como auxiliar, como diácono, presbítero, evangelista, pastor, e você acha que simplesmente reside nisso, você está totalmente enganado. Você tem que ter uma postura que te identifique como um homem que tem essa posição. E você tem que ter, nesse momento, respostas para aqueles que perguntam para você alguma coisa a respeito desse tempo. Jesus disse que a quem muito é dado, muito é exigido. Portanto, avive o teu ministério, avive a tua vida. Quando Timóteo se encontrava numa situação de dificuldade, Deus disse para ele, por meio de Paulo: Timóteo, eu te exorto que você renove o dom de Deus que há em ti. Nós não podemos cair num conformismo. Eu sei que nós vivemos um tempo de muitos obreiros acomodados, de muitos obreiros distanciados da palavra, distanciados da oração, distanciados da comunhão com Deus, da intimidade a sós, e você não pode estar assim. Deus vai nos cobrar um dia pela nossa negligência espiritual. Outra coisa interessante, a igreja não busca soluções fora de Deus. A igreja tem que ter soluções. A igreja tem que ter soluções para um mundo caído. Nós estamos, gente, no meio de uma pandemia, e aliada a essa pandemia, nós estamos no meio de uma confusão por causa de interesses pessoais, políticos, partidários, corporativos, midiáticos e assim por diante. Nós não podemos ficar longe de tudo isso, queridos, conformados. É preciso nós tomarmos posição diante de Deus. A Bíblia diz que Deus procurou um homem que ficasse na brecha do muro. E ele não encontrou. É tempo de nós ficarmos na brecha do muro. É tempo de nós sustentarmos o muro para que ele não caia o resto. Quem fica na brecha sustenta a parte do muro, a sua direita e a sua esquerda, que está em pé, e ainda mais, ele não permite que essa brecha entre coisas indevidas. Então tenha uma postura, tenha uma resposta, tenha uma solução por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, por meio de uma vida com Deus, que eu e você devemos ter isso. Isso é responsabilidade de crente. Eu sei que haverá muitas soluções, o governo está socorrendo, está buscando alternativas, mas, gente, nós não devemos depender só disso, não. Nós devemos buscar em Deus uma abertura, que Deus venha romper com todas essas questões que nós estamos vivendo aí, que nós estamos presenciando aí. Outra coisa, nós estamos vivendo numa pandemia mundial. Pandemia já quer dizer mundial, né? Mas não esqueçamos que por trás de tudo isso há uma batalha espiritual. E nós estamos vivendo numa intensa batalha espiritual. O inimigo é ardiloso, o inimigo é sutil, o inimigo procura oportunidades para deter o avanço da igreja. E nós não encaramos o inimigo, como Paulo disse, como carne e sangue. Nós estamos numa batalha espiritual. E batalha espiritual não se vence em tribunais políticos. Batalha espiritual não se vence em tribunais humanos. Batalha espiritual se vence em oração. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 6, 10 a 20, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Batalha espiritual se vence com armaduras espirituais. E eu e você, como crente, temos a responsabilidade diante disso. Agora, se nós nos acomodarmos, se nós sentarmos no sofá, se nós nos envolvermos somente com as coisas que são daqui, com os divertimentos, com os entretenimentos que estão à nossa porta, dentro da nossa casa, na nossa sala, nos chamando para nos acomodarmos, nós não entenderemos a batalha espiritual em que estamos envolvidos, e o inimigo vai avançar sobre nós, ele vai triunfar sobre nós. E Deus vai permitir. Por causa da nossa acomodação, da nossa indiferença, da nossa negligência para com o espiritual. Outra coisa, depois que essa tempestade, essa pandemia passar, gente,
muita coisa vai mudar. No contexto familiar, no contexto pessoal, no contexto de igreja, no contexto de culto, no contexto de economia, no contexto de finança, no contexto de empresa, no contexto de cidade, de governo municipal, estadual, nacional e mundial, muita coisa vai mudar. Uns arriscam dizer que tudo vai mudar depois disso. E eu te pergunto, eu e você estamos preparados para as mudanças que nós haveremos de encontrar daqui 2, 3, 4 ou 5 meses? A palavra de Paulo em Romanos, capítulo 12, ela é fundamental para nós entendermos isso. Porque a perfeita, santa, perfeita vontade de Deus, ela está todos os dias à nossa disposição. Agora nós devemos entender qual é a vontade de Deus para cada tempo em que nós vivemos. Portanto, hoje é um tempo em que Deus, eu creio que Deus está nos dando a oportunidade para que a gente venha pensar e buscar sabedoria, entendimento, discernimento para os dias futuros que virão. Quando uma série de situações não mais será a mesma, serão situações totalmente diferentes. E nós vamos viver numa situação totalmente diferente, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para o momento que virá. Eu creio que a vontade de Deus hoje para nós é que nós venhamos buscar a sua face. Os templos estão fechados, muitas pessoas não estão trabalhando, há um contexto confuso que nós estamos vivendo, mas, gente, é tempo de nós buscarmos o Senhor. É tempo de nós nos recolhermos em oração, é tempo de nós, se você pode, tirar madrugadas de oração, madrugadas com Deus. É tempo de eu e você nos determos na palavra de Deus e buscarmos o entendimento do que Deus quer conosco hoje. Por isso que Paulo disse que nós não devemos nos conformar de forma alguma. Gente, o tempo desse século que nós estamos vivendo hoje é um tempo totalmente diferente do que se viveu até poucos meses atrás, onde nós íamos e vínhamos, negociávamos, tínhamos projetos, tínhamos planos, tinha uma agenda cheia para o ano 2020, mas tudo travou, tudo parou, tudo simplesmente, de um momento para o outro, foi trancado. E parece que a gente não sabe o que fazer. Deus está nos dando uma oportunidade para nós nos prepararmos para o novo tempo que virá. Se você fizer uma análise dessas últimas situações que vieram sobre o mundo dos anos para cá, gripe suína, gripe do frango e outras situações que vieram, você pode ver que as coisas foram piorando cada vez mais. Nós chegamos hoje, em 2020, numa pandemia. Houve outras situações, mas não chegou a isso. Esse ano chegou. E aí nós temos que lembrar uma coisa, que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os dias do arrebatamento da igreja. E essa pandemia não deve simplesmente ser tratada como algo político, algo econômico, algo da China, algo da briga com os Estados Unidos, ou com o desejo de se tomar essa nação brasileira, o seu solo rico, a sua terra rica. Não, gente, nós estamos vivendo os últimos dias. É um aviso para nós nos prepararmos, é um aviso para nós acertarmos a nossa situação com Deus, é um aviso para nós buscarmos uma vida de sinceridade, de integridade para com Deus. Os acontecimentos de hoje não são simplesmente acontecimentos políticos. Briga com o Bolsonaro, briga com os chineses, com os americanos, não. Nós estamos vivendo o fim dos tempos e nós devemos conhecer esse tempo. Paulo disse assim em 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias. Paulo disse, olha,
Tome conhecimento do mundo em que você está vivendo, das circunstâncias em que você está vivendo. E nós estamos vivendo essas circunstâncias. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que as dores de parto estão se intensificando e bem breve Jesus voltará. Não brinque com isso. Não negligencie a tua vida espiritual. Não caia nos enroscos do entretenimento. Não caia nos laços do sofá. Não caia. Não caia nas redes da preguiça espiritual. Faça da tua casa uma igreja, faça do teu coração um coração voltado inteiramente para Cristo. Lembre-se que nós estamos sem templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Lembre-se que nós não temos como nos reunirmos juntos fisicamente, mas nós temos como estar em um só Espírito. Porque Deus nos une em espírito e Deus nos conduz a cumprirmos com a sua vontade, com o seu chamado, com o seu propósito para esse tempo. Lembra que tem muitos irmãos que faz anos que não pisam em templos, porque estão presos, porque estão privados. Mas eles não deixaram a fé deles fenecer, eles não deixaram o coração deles desmaiar diante dessa situação, mas eles buscam renovo, eles buscam avivamento, eles amam a palavra, eles se dedicam à oração, eles buscam comunhão com Deus. Faça da tua casa um lugar da presença de Deus. Daqui uns dias os templos se abrirão, nossos templos serão abertos, eu acredito, daqui uns dias. E como nós viremos para o templo? Mais crentes ou menos crentes? Viremos simplesmente porque estamos com saudade dos bancos, da banda, saudade humana, saudade de ver os irmãos fisicamente, de abraçar os irmãos, ou nós estamos desejosos de juntos cultuarmos intensamente a Deus? Como será o nosso retorno para o templo? Meu irmão, não te acomode. Lembra que nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos o lugar para oração, nós temos liberdade para orar. Os templos estão fechados, mas ninguém pode te impedir de orar, te impedir de clamar a Deus, te impedir de buscar o entendimento, buscar o renovo dos céus. Isso ninguém pode impedir de nós, isso ninguém vai tirar de nós. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Que Deus possa avivar a tua alma de tal forma que você seja gigante no meio de toda essa situação em que nós estamos vivendo. E possa ser alguém que avance pelo poder de Deus, pela renovação da mente, para que você não somente entenda, mas você viva essa boa, santa, pura, agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus esteja sobre a tua vida, com a sua misericórdia e o seu cuidado, em nome de Jesus. O meu abraço, que Deus te abençoe.